Livro Entre a Terra e o Céu, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. 31. Nova luta. O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar, todavia sempre mirrado e enfermiço. Desvelavam-se os pais por assisti-lo convenientemente. Contudo, por mais adequados se categorizassem os tratamentos recalcificantes, trazia doloroso estigma na garganta. Extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha, que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. Muitas vezes, conchegamo-lo ao coração, rememorando os trabalhos que haviam procedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava o desabrochar. O pequerrucho já começava a falar por monossílabos, em vésperas do primeiro ano de renascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegara rigoroso e vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influenza compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a genitora de Evelina veio novamente ao nosso encontro. Dantes procurava assistência para Zulmira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino assaltado por teimosa amidalite jazia prostrado e febril. Dirigimo-nos incontinente para o lar do ferroviário. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho de Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos sem detença o domicílio de Amaro. O quadro à nossa vista era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia semi-asfixiada, no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta minúscula apresentava extensa placa branquicenta e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor meneou a cabeça como se fora defrontado por insolúvel enigma e colocou a destra na fronte do facultativo, compelindo-o a refletir com a maior atenção. Zulmira e Evelina, sem perceber-nos a presença, fitavam o médico preocupadas. Logo após silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa afirmando: "Creio devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-a da oficina, trarei comigo um pediatra." A torturada mãezinha conteve a custo as lágrimas que lhe borbulhavam dos olhos. O médico tornou-se esmarento à via pública e, enquanto Evelina, rápida, corria até o armazém próximo para dar ciência ao genitor de quanto ocorria, Zulmira, presumindo-se a sós, abraçou-se ao doentinho e, chorando livremente, ciciou: "Ó, meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste. Não me deixes agora sem ele, Senhor." O pranto que lhe corria na face queimava-me o coração. Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito, mas o nosso orientador, sereno, como sempre, exclamou compadecido: "A difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenial da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente." O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão quando o ferroviário desolado ingressou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o Petis a prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O especialista apreensivo, após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o material necessário à inspeção. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas.
notificou ao pai agoniado que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos, a Hilário e a mim, acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe a colaboração possível ao nosso alcance. Seguimos-lo sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico de vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva, em seu traje branco, palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequena Lisbela, pálida e ofegante. A jovem senhora, que não mais víramos, aguardava o especialista, trazendo a filhinha à consulta. Amparados por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina devia ser administrada sem qualquer dilação. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu, ressalvando: "Bem, você pode cooperar com as nossas clientes, mas preciso de seu concurso em bairro distante às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com o nosso orientador. Tornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarencio escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Dirijamo-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora acamada, Silva fixou a dona da casa, perguntando a si mesmo onde vira aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Agradavelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora em sua própria casa. E a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. A senhora e os filhos cercavam-no de atenções. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com o que Antonina se regozijava sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso à animada conversação em torno do futebol, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento, de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. Somente no decurso da afetuosa palestra, viemos a saber que nossa amiga se enviuvara. O esposo, segundo notícias recebidas de metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento com que obtinha semelhante informe. Começava a registrar insopitável interesse pela vida naquele ninho agasalhante que se lhe afigurava pertencer-lhe. Às 8 em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade. Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião nessa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E, de Novo Testamento em punho, acomodados os companheiros,
Antonina recomendou a Henrique fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com enternecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recinto de água cristalina, magnetizando-a, em favor da enferma que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida, e logo após, abeirando-se de Silva, que lhe recebeu as irradiações. Quem abrirá hoje o livro? Perguntou Haroldo com graciosa malícia, fitando o hóspede inesperado. Certamente nosso amigo nos fará essa honra, disse a genitora indicando o enfermeiro. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume, sob a atenção de Clarencio, que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o à descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina, que leu em voz pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. A dirigente do culto, que naquela noite se revelava mais retraída, pediu a interpretação dos meninos, que de modo ingênuo se reportaram às experiências da escola, afirmando que sempre adquiriam a paz buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via a boa vontade, e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento, mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e, impondo-lhe a destra sobre a fronte, como que impelia ao comentário justo. Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes. Como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou sem pestanejar. Mãezinha, a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada, falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza, sem o perdão que ouvida todo mal, a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso, quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje, indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se fomos ofendidos, em verdade também ofendemos por nossa vez. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem, compete-nos tentar, por todos os meios ao nosso alcance, a justa conciliação com todos os que se encontrarem conosco em desarmonia, prestando-lhes serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa, porque a vida não termina neste mundo, e é possível que, buscando a justiça em nosso favor, estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração, caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente. Alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido. Aquelas conclusões feriam-lhe fundo o modo de ser. Tão desajustado, se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina, em lhe registrando a estranheza, ponderou sorrindo. O senhor, de certo, nunca teve inimigos. Um enfermeiro diligente será, sem qualquer dúvida, o irmão de todos. Sim, não tenho adversários, gaguejou o moço constrangido. Mas, na tela mental, sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias reminiscências, apareceram Amaro e Zulmira como os desafetos que ele, no âmago do espírito, não conseguia desculpar.
Odiava-os, sim, odiava-os, pensou de si para consigo. Jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários. Entretanto, a sinceridade da interlocutora encantava-o. Aquela viúva jovem, cercada de 3 filhinhos, superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver, constituía um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício. Em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário às grandes construções de ordem moral. Além de tudo, laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher, com quem se simpatizara à primeira vista. Por mais vasculhasse as próprias lembranças, não conseguia recordar onde, como e quando a conhecera. Sentia, porém, que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar. Fitando-a com enternecimento, perguntou: "A senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos?" "Sim", respondeu a interpelada sem hesitar. "E quando os adversários são de tão modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia?" Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvia a dissertação, ocultando-se, e obtemperou: "Entendo que há sofrimentos morais, quase intoleráveis. Entretanto, a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas. Se temos a infelicidade de possuir inimigos, cuja presença nos perturba, é importante recorrer à prece, rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça, porque então um caminho de reajuste surgirá para a nossa alma. Todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida." Os olhos de Mário cintilaram. "E quando o ódio nos avassala, ainda mesmo quando não desejemos?" inquiriu preocupado. "Não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade. Quem procura conhecer a si mesmo, desculpa facilmente." Silva empalidecera. Antonina percebeu que o tema lhe fustigava o coração e, amparada por nosso instrutor, que a enlaçava paternal, rematou considerando: "Um homem, porém, na sua tarefa, é um missionário do amor fraterno. Quem socorre os doentes penetra a natureza humana e entra na posse da grande compaixão. As mãos que curam não podem ferir." Em seguida, o primogênito da casa fez a prece de encerramento. A viúva serviu o café reconfortante, acompanhado de um bolo humilde. A conversação prosseguia animada. Todavia, o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia a retirada. Deu instruções a Antonina quanto à medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia imediato, não somente para rever Lisbela, mas também para palestrar com os amigos. A senhora e as crianças aquececeram, felizes, afirmando-lhe que seria sempre muito bem-vindo. E Mário, com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos, seguiu dentro da noite, como quem caminhava tangido por abençoada esperança ao encontro de novo destino.